Paz do Senhor Jesus, aqui estamos para mais um vídeo e neste vídeo vamos falar acerca de São Paulo, o apóstolo Paulo, que se converteu já depois de Jesus Cristo ter subido ao céu e não foi um dos apóstolos que, claro, esteve com Jesus Cristo porque não se tinha convertido ainda quando Jesus Cristo andava aqui na Terra. São Paulo, a biografia deste apóstolo é a seguinte: São Paulo viveu mais ou menos entre 5 e 67 da nossa era. Foi um apóstolo de Cristo, um dos maiores propagadores do cristianismo, autor de 13 epístolas do Novo Testamento. Antes de se converter ao cristianismo era conhecido como Saulo e perseguiu os discípulos de Jesus nos arredores de Jerusalém. São Paulo, apóstolo, nasceu em Tarso, na Sicília, atual Turquia, no ano 5 da era cristã. Tarso era um próspero centro mercantil e intelectual do mundo romano. Recebeu dois nomes, Saulo, como hebreu, e Paulo, como romano. Seus pais eram judeus, mas gozavam dos privilégios da cidadania romana. Paulo passou os primeiros anos da sua vida em uma comunidade judaica e frequentou a escola da sinagoga. Um antigo costume judeu era ensinar às crianças algum trabalho útil. Paulo tornou-se tecelão. Ainda adolescente foi enviado a Jerusalém, onde deveria familiarizar-se mais profundamente com a religião e a cultura hebraica, e em Jerusalém estudou no templo de Salomão, reedificado e embelezado por Herodes Agripa, o governador da Palestina. Durante 5 anos foi educado como discípulo de Gamaliel, rabino, influente, de renome. Além da Bíblia, estudou a lei oral, um conjunto de tradições que regulava todas as atividades da vida cotidiana. Saulo se prepara para ser um rabino na mais ortodoxa das seitas judaicas. No fim dos estudos retorna a Tarso, altera trabalhos na sinagoga e a fabricação de tenda junto ao pai. Nessa época ocorreram os grandes eventos do cristianismo. Jesus anunciava o Evangelho entre 28 e 30 datam-se da sua morte e ressurreição, falando agora de Jesus Cristo. Quando Saulo chega a Jerusalém em 29, os discípulos de Jesus já eram mais de 5.000. A maior parte dos judeus, inclusive Saulo, não acreditava ainda que fosse o Messias. Tornou-se perseguidor das primeiras comunidades cristãs e participou do apedrejamento do apóstolo Estevão. A caminho de Damasco, São Paulo teve a visão de uma luz incandescente e Jesus lhe indagava sobre as perseguições. No mesmo instante ficou cego e durante 3 dias entregou-se às orações. Amando de Jesus, Ananias vai ao seu encontro, prepara seu batismo, põe a mão em sua cabeça e no mesmo instante Paulo recobra a visão e, impressionado, converte-se ao cristianismo. São Paulo. Para reconstruir seus pensamentos, retira-se para o deserto da Arábia. Realiza diversas expedições missionárias pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Ano 44, após pregar durante 3 anos em Tarso, segue para Antioquia, capital da província da Síria, então a terceira cidade do Império. Logo após Roma e Alexandria. Nessa cidade inicia a missão entre os gentios. Foi nessa cidade que os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Entre 49 e 53, São Paulo realiza a sua segunda viagem missionária. Entre as outras cidades, vai a Macedónia, Acaia, Filipos, Atenas e Corinto. Entre 50 e 52 permanece em Corinto durante 18 meses e funda uma comunidade cristã formada por pessoas da camada mais modesta da população. A primeira carta aos Coríntios foi escrita em Éfeso, provavelmente em 56, com o objetivo de restabelecer a unidade, advertindo que o único líder é Cristo. Em 58, em Jerusalém, foi acusado de haver pregado contra a lei e além de ter introduzido um gentio no templo. Preso, é enviado para Roma, onde seria julgado por um tribunal de César, mas um naufrágio interrompe a viagem. Paulo consegue permissão para ficar em prisão domiciliar. Até o ano 62, Paulo escreveu suas epístolas, das quais 13 conseguiram sobreviver
Primeira e segunda aos Tessalonicenses, aos Gálatas, aos Filipenses. Primeira e segunda aos Coríntios, aos Romanos, a Filemon, aos Colossenses, aos Efésios. Primeira e segunda a Timóteo e aos Hebreus. Nestas epístolas, São Paulo trata da doutrina, da ética cristã e da organização da Igreja. Na Bíblia, as epístolas seguem-se aos Evangelhos e aos Atos dos Apóstolos. Em 64, após o incêndio em Roma, que recaiu sobre os cristãos, São Paulo, apóstolo, é novamente preso e levado para os arredores de Roma, quando em 67 foi decapitado. O dia festivo de Paulo é 29 de junho. Estes são um dia que apontaram as religiões para celebrar ou lembrar-se do apóstolo Paulo. Capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos. Aqui relata na Bíblia esta conversão, e aqui que lemos acerca de São Paulo, e diz assim, capítulo 9, versículo 1 dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e verso 1 diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pedindo-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer dizer, alguns que criam ao Senhor. Eu chamava aquilo uma seita. Uma seita é uma religião falsa. E normalmente se pode dizer que todas as religiões são seitas, todas, porque se é uma religião, não tem nada a ver com a Igreja de Deus, não tem nada a ver com Cristo. Ainda que as pessoas nessa religião digam que creem em Jesus, pois não tem nada a ver que se diga e não se cumpra. Porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entra ao reino do céu, senão aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, aquela seita, quer homens, quer mulheres, se conduzisse presos a Jerusalém, São Paulo ia com a intenção para Damasco de que encontrasse alguém dos crentes que cria em Jesus Cristo, que o levava preso para Jerusalém. E indo no caminho, vejam lá, indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, porque me persegues? Quem era esta voz que fala? Jesus. E eu disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele, quer dizer, as pessoas, os outros companheiros dele que iam com ele, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu a ninguém. E, guiando-se pela mão, o conduziram a Damasco. Tiveram que o guiar porque ele estava já cego nesta hora. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos maus tem feito aos teus santos em Jerusalém. Até Ananias tinha receio de se encontrar com este homem, porque disse: Senhor, eu tenho visto muito mal falarem deste homem, o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem o poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Pois ele ia com o poder dos principais, dos sacerdotes, para prender. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, como que diz, não temas, não tenhas medo, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Vemos aqui
o batismo na água para São Paulo e o batismo no Espírito Santo. Meus amigos, que Deus abençoe vocês. Vamos aceitar o Senhor Jesus cada dia mais. Vamos dedicar-se mais cada dia ao Senhor e obedecer a sua palavra para ser abençoado. Deus abençoe vocês e fiquem na paz do Senhor. Se quiserem subscrever e compartilhar, algum que não conhece, que Deus os abençoe a vocês também. Em nome de Jesus.